Estamos de volta, TV, blog do Gesso, nesta terça-feira, dia 18, são exatamente 22 horas e 31 minutos. Nós acabamos de entrevistar o professor e advogado José Ronaldo Dias Campos e agora nós vamos também entrevistar uma outra advogada, uma colega de profissão do José Ronaldo, que é Janeci Alves. Janeci, você foi contratada por uma pessoa, por um grupo de pessoas para defender essas pessoas da acusação de assédio sexual que teriam sido sofridas pelo vereador Luiz Alberto da Cruz, do PP. Né? Certo, boa noite. Gesso, perdão. Acontece que nós fomos chamados, né, diante da situação, aconteceu tudo dentro das dependências do PP, e diante das informações que nós recebemos, né, no nosso escritório, nós primeiro avaliamos a situação, antes de tomar qualquer atitude. Ninguém vai chegar e fazer de imediato. Então, nós analisamos, conversamos com as vítimas, identificamos algumas situações que correspondiam ao ilícito, que é o assédio sexual, e nós tomamos as providências iniciais. Né? No entanto, dessas vítimas, somente uma se encontrava, vamos dizer assim, não estava prescrita a ação que nós poderíamos mover. Então, nós adentramos agora, recentemente, com uma ação em favor desta vítima, que ainda se encontrava, que não tinha alcançado o período prescricional. O telespectador e a telespectadora entender, Janeci, o que é assédio sexual? O que caracteriza o assédio sexual? Gesso, o assédio sexual é o constrangimento que um sujeito ativo, pode ser mulher ou homem, faz em referência para obter vantagem sexual em relação a outra pessoa. Algumas doutrinas, elas dizem que não precisa ser necessariamente mulher, pode ser um homem também. Depende de como você chega. Às vezes você pode jogar um elogio e não ser um assédio, mas pode ser. Né? Vai depender do ambiente, da predisposição também. Tudo pode começar uma simples brincadeira e pode não ser uma simples brincadeira. Então, depende de muito... O que diferencia uma cantada, né, um homem querendo cantar, uma cantada, de uma tentativa de assédio sexual, um assédio sexual? Olha, Gesso, é uma linha muito tênue. Mas, como eu coloquei, é a predisposição, é o ambiente, é os meios que ocorreu, no local que ocorreu, o que vai ganhar com isso. Porque o Código Penal é bem claro, constranger alguém para obter vantagem ou favorecimento sexual. Né? No caso em questão, a gente... É isso que eu queria perguntar é uma para vocês. vantagem, né? É isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês abraçaram essa causa, disseste que vocês foram muito cautelosas, isso. Vocês estudaram bastante, ouviram as vítimas, as supostas vítimas, né? Certo. Por que vocês resolveram abraçar essa causa? Primeiramente, eu vou olhar por o lado feminino. Eu acho que toda mulher merece respeito. Quando aconteceu isso, quando nós tomamos conhecimento, nós vimos aí a violação da dignidade dessas mulheres, né? A violação da liberdade sexual dela. Quer dizer, você é obrigado a se sentir daquele jeito porque o outro quer. Alguns gracejos maliciosos. Nessa situação, o que a gente percebeu foi isso. Ele queria, supostamente, uma troca, né? Um pagamento por alguma ação que ele deve ter realizado em relação a essas pessoas. E quando nós abraçamos, foi justamente isso, o respeito a essas mulheres, porque elas ficaram caladas. Elas ficaram caladas. Eu sei que deve ter muitas pessoas que podem achar, elas favoreceram, elas permitiram, mas há N situações que merecem serem analisadas. Você não pode simplesmente dizer, ela facilitou,
Você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber... E vocês perceberam que é uma coisa reiterada por parte do vereador, no caso? Tem sido reiterado essa prática? Com relação às vítimas que nós estamos acompanhando, sim. Não foi uma situação, foram N situações. Com a mesma pessoa várias vezes, né? Com a mesma pessoa várias vezes. E o que une nesses depoimentos dessas vítimas, o que une, vamos dizer assim, o que une o depoimento de cada uma delas em grupos aí, seria a vantagem da troca por sexo. Uma vantagem, vamos dizer assim, de emprego, de dinheiro por sexo. Justamente. O Código Penal, no artigo 216-A, ele fala justamente isso. Favorecimento sexual, quando o agente é um superior hierárquico. Ele exerce um cargo, uma função, um emprego público. Então, ele estaria acima dessas vítimas, hierarquicamente falando, certo? Então, o que une elas, as une, é justamente esse liame, por elas estarem numa atividade pública, supostamente estariam numa atividade pública. E ele num patamar superior aí, hierarquicamente falando. Hierarquicamente falando. Né? E também o que reforça, além disso, eu acho que é possível até, é a frase que as 3 vítimas colocaram. Quer dizer, sem um excesso de ponto ou vírgula, a mesma frase. Então, nesse caso, é o assédio sexual. Janeci, esse é um tipo de crime que não é comum. Que não é comum a gente ver na literatura jurídica, não é comum você ver as pessoas indo ao tribunal fazer esse tipo de denúncia. O que motivou essas pessoas a criar coragem, principalmente contra uma pessoa pública que tem poderes aí? Géso, antes de mais nada, eu acho que tem um detalhezinho que precisa ser explicado. Eu não vi, não presenciei, que o nobre vereador ele teria comunicado, dito em alguma emissora, que era perseguição política. Quando essas moças relataram os fatos, em nenhum momento, pelo menos o partido em si, e eu não sou partidária. Você não pertence a partido nenhum? Não pertenço a partido nenhum. Elas colocaram no momento quando outra pessoa relatou uma situação. Então, eu acredito que elas se sentiram mais à vontade, porque não é um fato que você conte para alguém assim. A mulher, ela se constrange. Então, eu acho que foi o momento que elas decidiram relatar o que realmente estaria acontecendo, todo esse período, né? Então, se elas se sentiram à vontade em denunciar, porque elas precisavam se libertar desse constrangimento. Claro, ele é um político, mas antes dele ser político, ele é um ser humano, ele é um homem. Como você, como meu pai, que precisa respeitar as leis. E existe lei para isso. Essas mulheres, elas são solteiras, são casadas? Como é que... Olha, salvo engano, 2 são casadas. Na época que aconteceu com a outra vítima, a terceira vítima, ela era casada, né? E por conta dessa situação, acabou se separando. Então, houve uma crise nesse casamento que não superou, né? Em relação às outras vítimas, não. Pelo contrário, a questão da confiança, o respeito, deu garantias desses relacionamentos perdurarem. Tanto que essas famílias, elas apoiam a situação. Elas não estão desamparadas em relação à família. Pelo contrário, as famílias apoiam. Estão conjuntamente ao lado delas, incentivando. Então, tem um apoio da família? Tem um apoio familiar. Que bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente retorna para uma pergunta, Janeci, que eu quero colocar para você, eu vou deixar no ar para você me responda depois do intervalo comercial. Por que vocês escolheram o instrumento jurídico da queixa-crime? Tá? Depois do intervalo ela vai responder essa pergunta. Um instante só.